Olá pessoal, boa tarde a todos, eu sou o Diógenes e trago a vocês mais esse vídeo sobre Forex. Isso aqui eu queria apenas fazer um comentário. Como vocês viram no vídeo passado, eu negociei essa divergência de ontem para hoje, uma divergência bastante clara, muito clara na verdade. Nós temos aqui topos mais baixos no preço e topos mais altos no indicador. Portanto, é uma divergência, como nós sabemos, é uma divergência de queda e uma divergência oculta, certo? Dando uma excelente oportunidade de venda, vende nesse ponto. Bom, tudo isso vocês já sabem, stop, take profit, 51,3 pips foi o lucro. E quando eu gravei a última parte desse vídeo, ou seja, da operação passada, dessa operação que eu estou falando para vocês agora, eu comentei que tinha essa divergência aqui, mas que eu não ia gravar naquele momento para não misturar, certo? Para não misturar os dois vídeos aí e acabar confundindo aí um pouco a cabeça. Na verdade foi um sinal sim de divergência, muitíssimo claro. O preço fez fundos mais baixos, enquanto que o oscilador ele fez fundos mais altos. Uma divergência linda. Essa aqui então, deixa eu só marcar aqui para vocês. Essa aqui foi uma divergência hidden ou oculta. E essa aqui, que eu acabei não negociando, eu vou explicar para vocês já já, foi uma divergência regular ou clássica. Certo? Apareceu a oportunidade nesse ponto e eu não negociei por alguns motivos, alguns fatores na verdade. O fato é que, vou aumentar um pouquinho aqui para nós vermos os candles. Enquanto eu estava terminando de gravar, nós estávamos mais ou menos por aqui, nessa zona aqui. E, logicamente, nós podemos identificar aqui uma certa aceleração. E aqui a aceleração ela morre e perde força. Certo? Portanto, o preço vem lá, ele acelera para baixo. Fecha a minha ordem aqui, meu take profit em 51 pips. E depois ele perde a força. E nós podemos observar nesses três candles aqui, que eles são candles inside bars, certo? Todos eles estão presos dentro da máxima desse candle vermelho e da mínima dele mesmo. Então, o nosso candle de referência é esse candle vermelho. Ok? Então, o preço tinha passado 1, 2, 3 horas preso dentro aí desse inside bar. É um padrão como nós sabemos, é um padrão de indecisão e é bastante comum acontecer isso dentro do mercado. Muito bem, o preço caiu e a divergência que havia encontrado aqui, deixa eu marcar com uma linha de tendência de verdade, daí já não apaga. A divergência é essa aqui. Certo? A oportunidade de compra, no caso aqui do GBP/USD, ele deveria ter sido no final desse candle. Chegou um e-mail. Vou colocar esse celular no silencioso. Ok. Então, a oportunidade de compra para a gente, voltando aqui ao gráfico, deveria, ou foi na verdade, né, uma oportunidade de compra, quando o primeiro candle conseguiu fechar acima da máxima, certo? Que foi nesse ponto aqui. Nesse ponto de fechamento seria a oportunidade de compra, no caso dessa divergência, que eu acabei de marcar, essa divergência aqui que está marcado com as linhas pretas, certo? Esperando que o preço fosse subir. Por que eu não entrei? Por causa do tamanho do stop loss, que eu achei um pouco grande para o GBP/USD, de 80 pips aproximadamente. Para sair aqui talvez nesse número redondo, ele iria dar uns 43 pips. Eu não entrei por esse motivo, certo? A oportunidade, o preço subiu, mas logicamente não tem como prever isso, certo?
mas o preço fez um movimento gigantesco e eu não sabia que ele ia fazer esse movimento, senão eu teria entrado sem a menor sombra de dúvida. Aqui nós temos um padrão bastante interessante. Nós podemos ver aqui, vamos marcar. Essa zona aqui era uma zona de resistência, certo? Por quê? Durante o final da sessão de Nova York, ontem, houve essa pequena congestão, o preço não conseguiu passar para cima e depois caiu. Portanto, no intraday, essa zona que está marcada em amarela é uma zona de resistência importante. Depois disso, quando o preço tocou nessa zona de resistência, ele formou esse lindo, maravilhoso pin bar aqui que está perfeito. Deixa eu até pegar ele melhor aqui. Formou esse pin bar aí que nós podemos ver. Certo? Só para a gente fazer umas continhas, vamos ver aqui. O tamanho da sombra foi de 38 pips e o corpo foi de 7, ou seja, excelente, um pin bar muito bonito. Mas qual que é o básico para confirmação de um pin bar ou de qualquer outro padrão? É que o candle seguinte ele apoie, ou seja, que ele dê suporte, não suporte de suporte e resistência, mas que ele dê apoio para essa formação. Certo? Não é o que nós podemos observar aqui, porque se esse pin bar fosse válido, para esse pin bar ser válido, esse candle aqui, ele deveria ter fechado abaixo da mínima do pin bar. É onde que eu entraria vendido, uma vez que nós temos essa zona de resistência. Não é o que acontece. Essa rejeição aqui foi uma rejeição sim, mas foi uma rejeição temporária. O mercado aqui só fez de conta e depois ele continuou subindo. Existe muita gente que por exemplo, no fechamento desse candle aqui, ele vende nesse ponto aqui e coloca o stop lá em cima. Eu não negocio assim, eu esperaria que um candle vermelho aparecesse e fechasse abaixo da mínima desse cara, por aí. Ok? Agora nós podemos ver que a aceleração ela foi aumentando. Subiu, foi subindo, 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 subindo. E aqui, a partir desse ponto aqui, nós já podemos identificar um pouco de desaceleração. Ou seja, a força que o preço estava durante todos esses candles aqui, daqui para frente ele já não está tão forte mais. Certo? Portanto, o que eu acredito que existe uma grande probabilidade de acontecer é o preço continuar subindo talvez mais um pouco, mas a partir daqui, até porque nós já estamos agora 3 horas da tarde, horário de Brasília. Portanto, o principal movimento do mercado já foi esse e, portanto, daqui para frente a tendência é nós entrarmos em um range. Ok? Portanto, basicamente isso. Eu só queria mostrar para vocês, como eu falei no outro vídeo, eu negociei essa divergência, mas como eu não sabia que o preço ia fazer todo esse movimento de alta, também era impossível saber, eu não negociei essa divergência, essa que está marcada em preto, certo? Eu negociei a que está em azul e a que está em preto eu não negociei por causa do tamanho do stop loss, que seria de aproximadamente 80 pips aqui, até aqui embaixo, mas se eu soubesse que ele ia subir tanto, eu teria entrado. E é basicamente isso, apenas trazer para vocês esse exemplo aí de uma negociação com divergência, ok? Eu queria aproveitar também. Deixa eu trocar esse template. Queria aproveitar também e mostrar um padrão que não é tão comum dentro do mercado, muito menos quando se trata do gráfico diário, mas nós temos um lindo padrão, tá muito bonito, que é o caranguejo. Nós sabemos, eu vou marcar aqui para vocês rapidamente. Aqui é o ponto X e aqui é o ponto A, certo? Portanto, vamos unir esses dois aí. XA. Aqui é o ponto B, C e D. Então vamos pegar esses caras. Então aqui nós temos desse pedaço aqui nós temos o segmento AB, aqui nós temos o segmento BC e aqui o segmento CD. Nós sabemos que o caranguejo talvez, na minha opinião pelo menos,
o padrão com maior força e maior confiabilidade dentro dos padrões harmônicos. Certo? Estamos no gráfico diário. Deixa eu desenhar aqui as asas. As asas não, né? Caranguejo não tem asa. As pernas do caranguejo. Como nós podemos ver, esse movimento aqui ele passou um pouco. O certo era ele ter vindo até aqui mais ou menos, certo? 88.6. Ele passou um pouco, foi pouca, enfim, chegou lá no 100% na verdade, mas mesmo assim esse padrão foi muito bonito em todos os outros aspectos. Nós sabemos que o caranguejo ele deve vir até 50%, ou seja, o segmento AB, que é esse cara aqui, ele deve vir apenas até 50% desse movimento XA. E que o movimento CD, ele deve vir em até 161.8 do movimento XA. E veio, bateu cravado em cima do 161.8. Ok? Não passou nenhum pip ali, ó. Bateu em cima e depois ele começou a subir. E nós temos ainda um último requisito, que é que o CD ele deve ser de 224 a 3618 de BC. E no caso aqui, ele ficou exatamente entre 2618 e o 3618. Passou um pouquinho do 2618, mas ainda assim estaria, ele ficou dentro da nossa zona de suporte e resistência. Nesse caso de suporte, né? Então, nesse ponto exato aqui embaixo, nós temos 1618 desse movimento aqui. Certo? E como nós podemos ver, é o 2618. Portanto, foi um padrão válido, apesar de não ter sido perfeito. Foi um padrão bastante bonito, porque ele fez todo esse movimento e movimento de queda. Não foi um padrão perfeito, principalmente por causa do ponto C, que ele subiu um pouquinho aí. Mas eu considero esse padrão como um padrão válido. E no gráfico diário nós podemos observar como nós tivemos a formação desse cara aí. Foi um lindo pin bar. Esse pin bar vermelho. O candle seguinte não conseguiu fechar acima, fechou mais ou menos aí do mesmo nível, mas depois houve essa oportunidade de compra nesse ponto aqui. Aqui foi uma oportunidade de compra, sendo que o preço subiu, ficou vários pips, tornou a cair, e hoje ele fez todo esse movimento gigantesco de alta. Portanto, aqui seria entrada, stop loss aqui embaixo, stop loss de uns 260 pips, mais ou menos, ok? Sendo que essa posição chegou a ficar em 170, mas eu acredito que vai continuar subindo o GBP/USD. Logicamente não vou querer entrar agora, o ideal seria ter entrado aqui atrás. Como isso não aconteceu, tem que esperar outra oportunidade em outro par, certo? É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, a divergência no GBP/USD, gráfico de 1 hora, inclusive indo, apontando na direção do caranguejo do gráfico diário e todo esse movimento de alta aí. Ok? Basicamente isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.